Capítulo 2 Alguém Desconhecido, Parte 1. O frio da madrugada ainda era implacável, cortando o ar das montanhas como lâminas invisíveis. O sol sequer havia espiado no horizonte, e a escuridão persistia, apenas quebrada pelo brilho fraco da lua e pelo cintilar gélido da neve. Tanjiro Kamado, exausto, mas movido por uma força de vontade inabalável, continuava sua descida, carregando a estranha e agora pesada Nezuko em suas costas. A promessa de Gyū Tomioka, a de que um mestre, Sakonji Urokodaki, poderia ajudá-los, era a única coisa que o impedia de desabar. Seus músculos ardiam, cada passo era uma agonia. Ele sentia o peso de Nezuko, mas era um peso diferente do carvão. Era um peso de vida, de esperança e também de um medo terrível e desconhecido. O cheiro de sangue da cabana massacrada ainda grudava em suas narinas, misturando-se ao odor metálico, quase elétrico, que agora emanava de Nezuko. Um cheiro peculiar, diferente de tudo que ele já sentira. Um cheiro de demônio. Nezuko, em suas costas, estava estranhamente quieta. Depois daquele confronto aterrorizante com Gyū, ela havia parado de se debater, e sua respiração, embora ainda ofegante e irregular, não era mais o rosnado ameaçador de antes. Tanjiro sentia sua presença, seu calor e, ocasionalmente, um leve tremor em seu corpo, como se ela estivesse lutando contra algo invisível. Seus próprios ferimentos, um corte no braço, arranhões e contusões da queda e da luta, pulsavam de dor, mas ele os ignorava. A prioridade era Nezuko. Ele seguia o que Gyū havia dito: vá para o Monte Sagiri. Tanjiro não sabia onde ficava exatamente, mas a esperança de encontrar Urokodaki o impelia. Ele precisava de respostas, precisava de ajuda, precisava de uma cura para sua irmã. Horas se arrastaram, e a luz pálida do amanhecer finalmente começou a atingir o céu. A neve, antes uma vastidão uniforme, agora revelava pegadas profundas de animais e galhos caídos. O corpo de Tanjiro clamava por descanso, mas ele sabia que não podia parar. Parar significava arriscar a vida de Nezuko, e ele não se permitiria isso. A paisagem da montanha começou a mudar sutilmente. A densidade da floresta diminuía um pouco, e a trilha, embora ainda coberta de neve, parecia um pouco mais definida, como se fosse usada com mais frequência. Ele sentiu o ar se tornar um pouco menos cortante, um sinal de que estava descendo em altitude. Foi então que Tanjiro sentiu outro cheiro, um cheiro de madeira antiga, de terra úmida, de algo levemente adocicado, e, estranhamente, um cheiro fraco de glicínias. Glicínias não floresciam no inverno. Aquilo era peculiar. Ele apertou os olhos, varrendo a paisagem com seu olhar, mas não viu nada além de árvores e neve. O cansaço estava começando a turvar seus pensamentos. Seus pés estavam dormentes de frio e exaustão. Ele tentou se concentrar no cheiro de Nezuko, no calor dela, para se manter focado. Ele sabia que não podia desmaiar, não ali, não com ela. Finalmente, através de uma clareira entre os pinheiros, ele avistou algo. Não era uma cabana, mas uma pequena clareira com o que parecia ser uma trilha mais larga, embora ainda coberta de neve, que levava a algo escondido. O cheiro de glicínias era mais forte ali. Com as últimas reservas de sua força, Tanjiro arrastou-se em direção à trilha. Ele tinha que ter cuidado. Se o cheiro de demônio de Nezuko pudesse atrair outros caçadores, eles estariam em perigo. Ele precisava escondê-la. Ele desceu um pequeno declive e a trilha se abriu para um vale escondido, um lugar que parecia ter sido esculpido pela natureza. Ali, em meio a árvores altas e rochas cobertas de musgo, estava uma pequena casa. Não era uma cabana de madeira simples como a sua, mas uma construção de telhado inclinado e paredes um pouco mais robustas, parecendo mais antiga e isolada. E na entrada havia um sino antigo, balançando suavemente com a brisa gélida. Tanjiro parou, observando. O cheiro de glicínias era forte agora, e ele podia ver algumas videiras secas da planta enroladas em torno de uma cerca próxima. Por que glicínias? Ele sabia que elas eram usadas para afastar demônios. Aquilo era um sinal bom? Ou significava que era um lugar perigoso? Ele sentiu Nezuko se mover nas suas costas, e uma pequena, mas decidida sacudida. Ela parecia estar mais alerta agora.
Ele se perguntou se ela também sentia algo, mesmo em seu estado. Com cautela, Tanjiro caminhou até a porta. Ele não bateu. Sua intuição, afiada pelo perigo, dizia para ser cauteloso. Ele tocou a porta de madeira, sentindo o frio da superfície. Com licença, ele murmurou, sua voz rouca, quase um sussurro. Tem alguém aí? Por alguns momentos houve silêncio, apenas o som do vento e o farfalhar das folhas secas. Então, a porta se abriu lentamente, revelando uma figura. Era uma senhora idosa, de cabelos brancos e rosto enrugado, mas com olhos que, apesar da idade, brilhavam com uma surpreendente vivacidade. Ela usava um kimono simples e segurava uma bengala de madeira. Seu olhar varreu Tanjiro de cima a baixo, demorando-se em Nezuko, que permanecia em suas costas. Tanjiro sentiu um arrepio. Ela sabia. Ela podia sentir o cheiro de demônio de Nezuko. O que desejam? A voz da senhora era calma, quase etérea, sem qualquer traço de medo ou surpresa. Tanjiro se curvou, mesmo com a exaustão. Peço perdão por incomodar, mas eu fui enviado aqui por um homem, um caçador de demônios chamado Gyu Tomioka. Ele disse para eu procurar por Sakonji Urokodaki. Os olhos da senhora se estreitaram ligeiramente, mas ainda não havia medo nela. Era como se ela tivesse visto de tudo. Ela observou Nezuko novamente, e Tanjiro sentiu um breve tremor na irmã. Gyu Tomioka, você diz? A senhora repetiu, sua voz pensativa. Ela fez um gesto com a mão, um convite silencioso. Entrem, vocês parecem exaustos. Tanjiro hesitou por um segundo. A prudência o alertava, mas a exaustão e a necessidade de abrigo para Nezuko eram mais fortes. Ele assentiu e entrou na casa, cambaleando levemente sobre o peso da irmã. Ela estava inerte, mas ainda respirando. A senhora idosa observou tudo em silêncio. Tanjiro então se sentou, sentindo cada músculo de seu corpo gritar. Ele olhou para a senhora, a mente ainda girando com perguntas. Senhora, Tanjiro começou, sua voz mais forte agora, a gratidão e a curiosidade misturadas. Você sabe sobre os demônios e sobre o senhor Urokodaki? A senhora assentiu lentamente, seus olhos fixos no rosto preocupado de Tanjiro. Sim, eu sei sobre os demônios. E sim, eu conheço Sakonji Urokodaki. Esta casa é um refúgio para aqueles que buscam a ajuda dele. Sua voz era calma, quase reconfortante. Ele é um antigo cultivador de caçadores de demônios. Cultivador? Tanjiro repetiu, a palavra soando estranha em seus ouvidos. Sim, ele treina aqueles que desejam se tornar caçadores de demônios. Ele os prepara para a seleção final. Ela explicou, sua voz suave como o farfalhar de folhas secas. Muitos vêm e vão, poucos sobrevivem à seleção final. As palavras dela causaram um arrepio em Tanjiro. Sobrevivem? A senhora suspirou levemente. É um teste brutal, meu jovem. Somente os mais fortes e determinados conseguem passar. Os demônios são criaturas cruéis e vorazes. Tanjiro olhou para Nezuko, que estava imóvel no futon. Ela era um demônio agora. A verdade era um fardo pesado. Ele precisava entender. Eu não entendo. Nezuko, ela foi transformada, mas ela me protegeu. Ela não devorou ninguém. Tanjiro explicou, sua voz cheia de súplica, como se quisesse convencer a si mesmo tanto quanto a ela. A senhora idosa se aproximou de Nezuko, sentando-se ao lado dela e observando-a atentamente. Ela estendeu uma mão enrugada e tocou a testa pálida de Nezuko, sentindo sua temperatura. Tanjiro prendeu a respiração, temendo qualquer reação. Nezuko permaneceu imóvel, mas Tanjiro percebeu um leve tremor em sua pálpebra. É raro, a senhora disse, sua voz refletindo uma surpresa contida. Muito raro. Um demônio que não atacou seu humano, que o protegeu. Sua força de vontade, jovem, deve ter sido grande para protegê-la de alguma forma. Ou talvez o laço de vocês seja mais forte do que a maldição. Aquelas palavras trouxeram um pequeno raio de esperança ao coração de Tanjiro. Então, há uma chance, ela pode voltar ao normal? A senhora se virou para ele, seus olhos sábios fixos nos dele. Não posso dizer. Somente Urokodaki talvez possa. Ele tem grande conhecimento sobre os demônios e suas naturezas. Ela se levantou e foi até a pequena cozinha, seus movimentos lentos, mas firmes. Vocês estão exaustos, descansem um pouco. Urokodaki deve chegar em breve.
Tanjiro assentiu, mas sua mente estava longe de descansar. Ele observava Nezuko, deitado ao lado dela no futon. Mesmo adormecida, ela ainda parecia estar em um estado de luta interna. Ele tocou sua mão, sentindo a pele fria, mas não mais gélida como antes. Era um calor tênue, uma chama fraca que ele precisava proteger a todo custo. Ele se sentia culpado. Culpado por não ter voltado mais cedo. Culpado por não ter sido forte o suficiente para protegê-los a todos. Enquanto a senhora idosa preparava uma sopa quente e simples, Tanjiro tentou organizar seus pensamentos. Demônios, caçadores de demônios, cultivadores, tudo isso era novo e aterrorizante. Ele havia vivido uma vida simples e pacífica nas montanhas, e agora, de repente, estava imerso em um mundo de horror e magia que ele nem sabia que existia. O cheiro da sopa, um aroma reconfortante de vegetais e temperos, começou a preencher o ambiente, contrastando o cheiro persistente de sangue em suas memórias. A senhora idosa voltou com 2 tigelas fumegantes. Coma, ela disse, colocando uma tigela ao lado de Tanjiro. Você precisa de forças, sua jornada ainda não acabou. Tanjiro pegou a tigela, sentindo o calor do líquido através de suas mãos frias. A primeira colherada de sopa quente trouxe um alívio imediato, o calor se espalhando por seu corpo. Ele comeu devagar, saboreando cada pedaço, sentindo a energia retornar lentamente. A senhora observava em silêncio, sua presença calmante apesar da gravidade da situação. Ele terminou a sopa, sentindo-se um pouco mais revigorado. A exaustão ainda era imensa, mas a fome havia sido saciada e o calor da casa o envolvia. Ele olhou para Nezuko. Ela ainda dormia, mas seu semblante parecia um pouco mais relaxado. Talvez o ambiente de glicínias, talvez a presença da senhora, talvez apenas a exaustão da transformação. Senhora, Tanjiro começou novamente, seus olhos fixos na idosa. Você é uma caçadora de demônios também? A senhora sorriu suavemente, um sorriso que não alcançou seus olhos, mas que trouxe uma ruga gentil ao canto de sua boca. Não, meu jovem, eu sou apenas uma guardiã. Eu cuido deste lugar e recebo aqueles que o procuram. Minha função é garantir que aqueles que vêm aqui tenham um lugar seguro para descansar antes de encontrar seu caminho. Tanjiro sentiu uma onda de gratidão. Ela era uma bênção inesperada em meio ao caos de sua vida. Muito obrigado, por tudo. A senhora apenas assentiu. Durma um pouco, jovem. Urokodaki não demorará a chegar, e você precisará de todas as suas forças para o que vem a seguir. Tanjiro sabia que estava certa. Ele deitou-se ao lado de Nezuko, observando seu rosto adormecido. Ele fechou os olhos, mas as imagens daquela noite horrível ainda estavam frescas em sua mente. O cheiro de sangue, os corpos de sua família, o rosnado de Nezuko, Gyu Tomioka. Ele sentiu o corpo de Nezuko contra o seu, um lembrete constante de que ela ainda estava ali. Ele a havia protegido, e ela o havia protegido. Essa era uma conexão que nem a transformação demoníaca conseguia quebrar. Ele adormeceu, com a promessa em seu coração de que faria qualquer coisa para salvar sua irmã, não importando quão perigoso ou impossível parecesse. Capítulo 2. Alguém desconhecido, parte 2. O cheiro suave de incenso e madeira antiga pairava no ar da pequena casa, misturando-se ao aroma da sopa que a senhora idosa havia preparado. Tanjiro, adormecido pela exaustão e pelo alívio momentâneo de um lugar seguro, sonhava. Eram sonhos fragmentados e dolorosos, imagens de sua família, dos sorrisos de seus irmãos, do rosto gentil de sua mãe, tudo obscurecido pelo sangue e pelo horror da noite passada. Então, a imagem de Nezuko, ora doce e familiar, ora demoníaca e aterrorizante, passava diante de seus olhos fechados. Ele sentia dor em seu peito, uma ferida que a exaustão não podia curar. Ele não soube quanto tempo havia dormido, mas um som o trouxe de volta à consciência. Era o som de passos, pesados e firmes, que se aproximavam da casa. O ar na sala pareceu ficar mais denso, preenchido por uma aura de seriedade e uma fragrância diferente, mais antiga e terrena, como terra molhada e floresta milenar. Seus olhos se abriram. A senhora idosa que antes estava sentada calmamente, agora se levantava, seus movimentos lentos mas cheios de respeito, direcionando-se à porta. A madeira rangeu quando a porta se abriu novamente. E ali, na soleira, surgiu uma figura imponente.
Era um homem alto e robusto, envolto em um aori de padrão semelhante ao de Gil Tomioka, mas em tons de verde escuro e cinza. Seu rosto estava completamente coberto por uma máscara de tengo vermelha, esculpida com uma expressão severa, narinas grandes e sobrancelhas proeminentes, que escondia cada traço de suas feições. Ele carregava um machado na mão, um item de caça, e seus olhos por trás da máscara eram invisíveis, mas Tanjiro sentia o peso de seu olhar sobre si. O ar gelado da manhã, que ainda permeava o exterior, parecia acompanhá-lo para dentro da casa. Ele é Sakonji Urokodaki, Tanjiro pensou, o coração batendo forte no peito. O cheiro que emanava dele era peculiar, o cheiro de terra, de montanha e algo mais, um cheiro que Tanjiro não conseguia identificar, mas que exalava uma sabedoria ancestral. A senhora idosa fez uma reverência profunda. Urokodaki-sama, ela saudou, sua voz cheia de deferência. O homem Sakonji Urokodaki não disse uma palavra. Seus passos eram firmes enquanto ele entrava na casa, e ele parou diante de Tanjiro e Nezuko. Ele observou Tanjiro com uma intensidade silenciosa. Depois, seus olhos, ou onde os olhos estariam por trás da máscara, se fixaram em Nezuko, que ainda dormia profundamente no futon. Tanjiro sentiu um arrepio. Aquele homem podia sentir o cheiro de demônio de Nezuko, assim como Gyo. O silêncio na sala era quase insuportável, quebrado apenas pela respiração suave de Nezuko e o coração acelerado de Tanjiro. Urokodaki se curvou ligeiramente, inclinando a cabeça para observar Nezuko mais de perto. Ele estendeu uma mão grande e enrugada e tocou a testa dela, exatamente como a senhora havia feito. Ele permaneceu assim por um longo momento, avaliando-a. Então, Urokodaki se endireitou. Ele se virou para Tanjiro, e mesmo sem ver seus olhos, Tanjiro sentiu que estava sendo julgado, avaliado em sua essência. Então, a voz de Urokodaki finalmente soou. Era profunda e rouca, como rochas se movendo, mas carregava uma autoridade inegável. Não havia calor nela, nem raiva, apenas uma frieza distante. Sim, senhor, Tanjiro respondeu, sua voz um pouco trêmula, mas firme. Ele se ajoelhou, curvando-se profundamente em respeito. Eu sou Tanjiro Kamado. Gyu-san disse que o senhor poderia me ajudar a me tornar um caçador de demônios e encontrar uma cura para minha irmã. Urokodaki permaneceu em silêncio por mais um momento. O ar ficou tenso. O que você vai fazer se sua irmã devorar um humano? Urokodaki perguntou, sua voz ainda monótona, mas a pergunta era um golpe direto no peito de Tanjiro. Se ela comer uma pessoa indefesa? Tanjiro levantou a cabeça abruptamente, seus olhos arregalados, a questão o pegando de surpresa. A ideia, que já era um pesadelo constante em sua mente, agora era verbalizada por aquele homem imponente. Tanjiro hesitou, as palavras presas em sua garganta. Ele imaginou Nezuko atacando alguém, o horror daquilo. Ele sentiu o medo e a repulsa crescerem. A dúvida se plantava. O que ele faria? De repente, Urokodaki se moveu com uma velocidade surpreendente para um homem de sua idade e tamanho. Ele avançou em um piscar de olhos, e antes que Tanjiro pudesse reagir, um tapa forte e seco atingiu seu rosto. O impacto o fez girar e cair na madeira do chão, o lado do rosto ardendo. Você é lento demais. Tomar uma decisão leva tempo. A voz de Urokodaki retumbou, mais alta e severa agora. O que você está fazendo? Não consegue agir por si mesmo? Como vai se proteger e proteger sua irmã desse jeito? Se você não consegue sequer responder a uma pergunta tão simples, como vai lutar contra demônios? Tanjiro, atordoado e com o rosto queimando, sentou-se, olhando para Urokodaki. A máscara de Tengo era impassível, mas ele sentia a frustração e a raiva na voz do homem. Demônios não esperam por suas decisões, eles não vão parar para você pensar, eles não pensam, eles só matam. Se você hesitar, você e sua irmã serão mortos, Urokodaki continuou, sua voz crescendo em intensidade. Você tem que estar sempre um passo à frente, tem que ter a capacidade de agir em um instante. O que você vai fazer? A cabeça de Tanjiro estava girando, ele sentia o peso das palavras de Urokodaki. Ele estava certo. Sua indecisão, sua fraqueza haviam custado a vida de sua família. Ele não podia falhar com Nezuko. Ele se levantou, cambaleando, o sangue escorrendo do canto de sua boca devido ao tapa. Seus olhos se encheram de uma nova determinação. Eu vou matá-la.
Tanjiro declarou, sua voz rouca, mas agora carregada de uma terrível convicção. A palavra era um fardo, mas ele sabia que era a única resposta aceitável. Se Nezuko alguma vez perder o controle e devorar um humano, eu matarei Nezuko. E então eu vou me abrir e pagar com a minha própria vida. Ele olhou para Urokodaki, seus olhos queimando de um desespero e uma determinação que estavam além de sua idade. Ele estava disposto a pagar o preço máximo. Urokodaki permaneceu imóvel, a máscara de Tengu sem expressão. Ele observou Tanjiro por um longo momento, e o silêncio se arrastou, pesado e expectante. Então, Urokodaki abaixou o machado que segurava e suspirou, um som profundo que Tanjiro mal conseguiu ouvir por trás da máscara. A tensão na sala diminuiu um pouco. Você, Urokodaki começou, sua voz voltando ao tom mais baixo, mas ainda sério. Eu entendi. Você tem uma boa razão para lutar. Ele se virou para Nezuko, que ainda dormia profundamente. Com cuidado, ele se ajoelhou e tirou de sua bolsa uma mordaça de bambu, cuidadosamente enrolada. Ele a colocou delicadamente na boca de Nezuko, prendendo-a com uma tira de pano fino que passava por trás de sua cabeça. A mordaça parecia simples, mas era robusta. Era para impedir que Nezuko, mesmo em seu estado demoníaco, pudesse morder ou atacar. Nezuko não reagiu, o que era um bom sinal. Esta mordaça de bambu vai impedi-la de morder, caso ela perca o controle. E você, Tanjiro, a partir de agora, seu treinamento começa. Tanjiro sentiu um alívio imenso, mas também um medo súbito. O treinamento. Ele sabia que não seria fácil. Obrigado, Urokodaki-san, Tanjiro disse, curvando-se novamente. Farei o meu melhor, serei digno de sua ajuda. Urokodaki se levantou. Siga-me, ele ordenou, virando-se e saindo da cabana sem esperar por uma resposta. Tanjiro olhou para a senhora idosa, que lhe deu um pequeno e encorajador sorriso. Ele então pegou Nezuko, que ainda dormia profundamente, e a colocou cuidadosamente de volta em suas costas, amarrando-a firmemente com os laços que agora ele sabia que eram essenciais para sua segurança e a dela. A mochila de bambu que Gyu havia recomendado ainda não existia, então ele a carregava como podia. Ele seguiu Urokodaki para fora da cabana. O sol já havia subido, tingindo as montanhas com uma luz mais forte, mas o ar ainda era gelado. A trilha que Urokodaki tomou era ainda mais íngreme e traiçoeira do que a que Tanjiro havia percorrido. Era um caminho que subia a montanha, denso com árvores, rochas e neve intocada. Urokodaki não disse uma palavra, apenas subia em um ritmo constante, mas incrivelmente rápido. Tanjiro, com Nezuko nas costas, teve que usar todas as suas forças para acompanhá-lo. O terreno era escorregadio, coberto de gelo e neve, e as árvores se apertavam em torno deles, seus galhos baixos e pesados com neve. Eles subiram por horas. O pólego de Tanjiro ardia em seus pulmões e o suor escorria por sua testa, apesar do frio. Ele tentou se concentrar no cheiro de Urokodaki à sua frente, um cheiro de terra e algo mais, um cheiro de montanha antiga, para não perder o rastro. Finalmente, Urokodaki parou em uma clareira. À frente deles estava uma vasta área da montanha, uma floresta densa e sombria, onde a neve parecia intocada e as árvores se erguiam como gigantes silenciosos. O ar ali era mais frio e a atmosfera pesada. A partir de agora, a voz de Urokodaki ecoou na clareira. Você vai descer a montanha, mas não será fácil. Eu vou espalhar armadilhas por toda a floresta. Armadilhas que testarão seus sentidos, sua velocidade e sua capacidade de adaptação. Rochas que caem, cordas que armam armadilhas, poços escondidos. Tanjiro arregalou os olhos. Armadilhas? Com Nezuko nas costas? Urokodaki continuou, antecipando a pergunta de Tanjiro. Demônios podem ter cheiros fracos. Você tem que usar mais do que seu nariz. Você tem que sentir o perigo, antecipá-lo. Você tem que usar todo o seu corpo para perceber as diferenças no ar, no som, na paisagem. E você deve chegar ao fundo da montanha antes do nascer do sol. Mas e Nezuko? Tanjiro perguntou, preocupado com sua irmã. Urokodaki olhou para Nezuko em suas costas. Ela ficará segura aqui. Eu a protegerei.
Seu treinamento é seu, você deve fazer isso sozinho. A ideia de deixar Nezuko sozinha, mesmo com Urokodaki, apertou o coração de Tanjiro. Mas ele sabia que precisava confiar nele. Era a única maneira de se tornar mais forte e salvá-la. Ele soltou os laços que prendiam Nezuko em suas costas e a deitou gentilmente na neve, perto de uma árvore robusta. Ela permaneceu adormecida, a mordaça de bambu em sua boca. Boa sorte, Tanjiro, a voz da senhora idosa, que havia seguido Urokodaki silenciosamente, soou ao seu lado. Ela colocou uma mão em seu ombro, um gesto de encorajamento. Tanjiro olhou para a floresta densa e sombria. O desafio era imenso, quase impossível. Mas ele tinha que fazê-lo, por sua família, por Nezuko. Eu vou conseguir, Tanjiro sussurrou a si mesmo, sua voz cheia de uma nova determinação. E com um aceno final para Urokodaki e a senhora, Tanjiro deu o primeiro passo em direção à floresta escura, o cheiro de terra, neve e perigo enchendo seus sentidos.